Deus, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, é um texto bem conhecido, mas ele é muito rico, ele tem bastante conteúdo que se a gente pode visitar a Bíblia toda através desse texto aqui. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Evangelho de João, capítulo 3. Diz a palavra do Senhor, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, fala conosco, traz para nós, que esta palavra seja, Pai, de uma forma que venha nos acudir, venha nos fazer entender melhor, venha, Pai, tirar dúvidas, venha fazer dentro de nós aquilo que o Teu Espírito Santo apraz, para que sabemos por onde tomamos a nossa decisão para viver neste mundo, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Amados, todos conhecem mais ou menos esse texto, né? E é o princípio do Evangelho de João, que não tem nos outros evangelhos. Ninguém fala de Nicodemos. E João trouxe esse personagem aqui para que ilustrasse melhor o que significa nascer da água e do Espírito. Porque quando a gente fala de crente, evangélico, de uma forma que ninguém às vezes sabe o que acontece para que a pessoa mude de vida, transforme a sua maneira de viver, né? Então, primeiro eu vou ler alguns textos com vocês, para a gente poder estar caminhando nessa direção que Deus está me dando, amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, 35. Evangelho de Lucas, que eu vou pegar um apoio aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 1, 35.
Todos acharam? É importante você abrir a Bíblia, ou então ligar o seu celular e botar lá. Coloca lá para você entender. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo ia descer sobre Maria, esse texto aqui é sobre Maria, e o poder do Altíssimo envolveria ela como uma sombra. E o ente que ia nascer dela seria chamado Filho do Deus Altíssimo. Como Nicodemos era uma pessoa, como Jesus disse, um dos principais dos judeus, ele era um escriba, ele era um estudioso, ele era uma pessoa que tinha bastante conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, era professor da lei de Moisés, né? Ele estudou a lei, ele sabia tudo, o conteúdo daquelas leis que deflagraram o pecado no mundo. É uma coisa importante a gente entender que antes da lei de Moisés, o pecado não era colocado em pauta. Por quê? Porque não tinha lei. Quero que vocês me entendam. O que quer dizer isso, amado? Quer dizer que quando você tem uma lei, você, por exemplo, não pode ultrapassar um sinal vermelho. É uma lei. Se está vermelho, todo mundo sabe que tem que ficar parado ali. Ou você não pode, fazer alguma outras coisas, tantas coisas que tem, né? Tem que ter uma identificação na sua vida, identificação física. Existem as leis. As leis é para quê? Para que ninguém anda à margem da lei. Ninguém anda fora da lei. O nome é de fora da lei. Então, antes de Moisés não existia lei. Então, o pecado, ele não tinha consistência de pecado. As pessoas faziam as coisas erradas, mas fazia por fazer. Se matasse alguém, como é que ele ia ser preso? Quem disse que não podia matar se a pessoa me machucou, se me ofendeu, e isso por isso? Olho por olho, dente por dente. Mas quando entrou a lei, as coisas começaram a mudar através de Moisés, porque aí, se alguém não cumprisse a lei, estava em pecado. Nicodemos estudou isso profundamente, era um professor, e o povo de Israel seguia o Deus dele, que tinha escrito os mandamentos: não roubar, não matar, não dizer falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não adorar a imagem de escultura, está nos mandamentos. Mas o que Deus traz para nós agora, através de Nicodemos? Que Nicodemos tinha isso tudo em mente. E ele vê Jesus Cristo, começa a operar milagres que antigamente não acontecia. Começou a curar pessoas, começou a ressuscitar pessoas. E Nicodemos não conseguia colocar isso dentro daquilo que ele conhecia. Amém, igreja? Hoje em dia, amados, nós temos muitas pessoas que conhecem a Bíblia, estudou a Bíblia, que talvez já sabe mais do que eu a Bíblia, sabe mais do que você, mas que não tem essa capacidade de entender a parte mais importante, que é o sobrenatural de Deus. Então, esse homem, Nicodemos, irmãos, ele teve o cuidado de noite falar com Jesus, porque ele era um homem que andava cheio de filatélios, cheio de guizos, né? Filatélios era guizo, que o coroava como um dos principais judeus, como um dos homens que era professor, que era inteligente, que era capaz de elucidar qualquer dúvida que você tivesse nas Escrituras ou sobre Deus. Ele conhecia Deus mais do que os outros.
E de repente ele vê Jesus Cristo caminhando por aí, fazendo milagres, junto com os pobres, junto com as pessoas na rua. E quando alguém chega para ele e fala assim, ó, esta mulher estava em flagrante adultério, que nem a Maria Madalena. E Jesus começa a escrever no chão. E dizem para Jesus, Jesus, quando uma mulher está em adultério, a lei diz que tem que jogar pedra nela. Jesus escrevendo lá. Eu estava lá, eu vi o que ele escreveu, esses caras não sabem o que estão falando. Eles estão escrevendo lá, Jesus lá. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou convencer eles, papai do céu? Quando que eles vão abrir o coração para poder entender o que eu estou falando? E continua insistindo, mas ali mesmo no texto diz que estavam provocando Jesus. Como assim? Jesus não está cumprindo a lei. E Jesus levanta com aquela autoridade espiritual de filho de Deus, de filho daquele que cumpre os mandamentos, como diz em Mateus capítulo 5. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, glória a Deus, igreja. A Bíblia diz que os anciãos, os mais antigos, os mais, vamos dizer, pensantes, melhores palavras assim, aqueles que raciocinaram, olharam para aquilo e viram assim, não, eu estou cheio de pecado, e virou as costas e saiu. E aqueles outros que são Maria para com as outras, né? Quando um vai todo mundo, vamos jogar pedra também. Viu que os mais respeitados da sociedade saíram e ninguém atirou a pedra. E a mulher chega para Jesus, olha para Jesus, olha para os acusadores, e Jesus fala, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou. E você não me acusa? Vai e não peques mais. Amém, queridos? Aqui Jesus começa a trazer uma novidade, uma nova doutrina. Não foge da lei. Porque a lei veio para trazer o quê? Dizer quem é o fora da lei e quem está na lei, quem é o pecador, quem mata, quem rouba, quem cobiça. E ali Jesus vem para dizer assim, eu sou a graça, eu sou a lei. Deus me mandou para isso. Mas Jesus não nasceu como os outros nasceram. Amém? Quero que você abra a Bíblia mais uma vez. Mas abre mesmo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita na incorruptibilidade. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém ou não amém? O primeiro homem foi Adão, terreno, constituído de carne, feito por Deus, mas através do barro, de uma forma diferente, mas não tinha pecados, não tinha erro, porque ele não conhecia malícia, ele não conhecia o que era errado, ele só conhecia Deus e conhecia as coisas que Deus falou. Só que Deus falou para ele não comer da árvore que está no centro do jardim. Foi a única lei que Deus colocou no jardim.
Não come daquela árvore não. Vai, deixa aquela árvore ali. E aquela árvore ali você não pode comer. Mas de tudo você pode comer. Eu não vou te dizer aqui que isso aqui é figurativo, se é alguma coisa. Mas uma coisa é o seguinte, o que vale não é a árvore. Pode ser maçã do amor, pode ser o que for. Mas o importante é a palavra de Deus. Que você tem ela aqui hoje. Que eu tenho ela como referência. Não somente para ler, mas para praticar e para entender profundamente. Através do Espírito Santo de Deus. Então ele chegou, olhou a árvore e tal. Aí chega o mal, né, que a gente conhece, que está em Apocalipse capítulo 20, a antiga serpente, que é Satanás, que é o anjo caído, que é o anjo que desobedeceu lá no céu, e que veio a este mundo para quê? Para destruir a criação de Deus, porque ele não podia destruir Deus. E ele sabendo, porque um anjo, o que é um anjo? Um anjo é um espírito. Você não vê anjo, mas ele é um espírito. Ele se manifesta. Tanto o anjo, vou falar uma coisa aqui que você fica meio assim, tanto o anjo de Deus quanto o anjo das trevas, ele se manifesta. Muitas vezes o anjo das trevas se manifesta de uma forma horrenda, gritando, se torcendo uma pessoa, mas ele se manifesta. O anjo de Deus também se manifesta. Eu tenho certeza que você já teve um encontro com o anjo de Deus. Que isso, pastor? Isso é... Porque um anjo de Deus, amado, é também espírito. Ele pode se manifestar numa pessoa e apresentar você no momento em que você está numa fila, está precisando de uma ajuda, ele aparece ali um ser humano e vai te... Eu nunca vi esse homem, apareceu um táxi aqui, me tirou daqui, aconteceu isso comigo. De onde surgiu esse homem? É um anjo de Deus. Para confirmar a vocês, Hebreus capítulo 1. Abra a sua Bíblia também. Ou liga ela lá no... Aí é mais fácil. Vou deixar aqui o capítulo 1. Versículo 14. O que diz aí? São todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pastor, isso aqui são o quê? São os anjos de Deus. Você pode... É que eu não li todo o texto, mas são os anjos do Senhor. Você vê no capítulo... Aí você pode ler o livro de Hebreus todo, né? Você vai ver lá, até no versículo 3, pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Isso aí, ele não falou para os anjos, ele falou só para Jesus Cristo. Amém? Então, são os anjos de Deus. Eles podem se manifestar, são espíritos ministradores. Então, amados, voltando aqui ao nosso texto aqui, que Jesus Cristo, Adão é aquele que estava propenso a comer da desobediência. Ali é o primeiro pecado da lei. Não da lei de Moisés, mas da lei de Deus. A desobediência. E no Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: por causa de um homem que pecou e que desobedeceu, e gerou a morte. E a morte passou a todos os seres humanos. Porque os seres humanos nascem de forma diferente. Nascem geneticamente, através do embrião, através do esperma, que é fecundado no óvulo da mulher, e ali traz as características tanto do homem quanto da mulher. E essas características, com certeza, vem também a semente da desobediência. Tanto que logo depois a Bíblia explica sobre o pecado de Caim, que matou o seu irmão Abel. Amém? Está muito confuso.
Só para chegar aqui, amados, para você entender aqui o que? Adão era um ser, como ele disse aqui. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Veio para dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, dá um glória a Deus aí, igreja. Estou muito quietinho. Então Deus quer fazer, mano, quer trazer aqui para Nicodemos uma coisa que ele não entendia mesmo. Às vezes a gente fala, pô, Nicodemos era burro, era isso, era aquilo. Não, Nicodemos era uma pessoa inteligente, capaz, era uma pessoa importante dentro da sociedade, mas que para entender a obra de Deus, ela não é persuasiva de intelectualidade, não precisa de ser uma coisa mirabolante, não. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala que ele não pregou o evangelho com sabedoria, ele não veio persuadir as pessoas com a pessoa com conhecimento, não, ele falou assim, eu vim pregar o Espírito Santo e o poder, eu vim pregar daquilo que Jesus foi gerado aqui na terra, porque Jesus Cristo, ele nasceu do Espírito Santo, e provei que nós também temos que nascer do Espírito Santo. Continuando aqui o texto de João capítulo 3, Nicodemos não tinha noção. Este de noite foi ter com Jesus porque ele tinha receio de as pessoas encontrar ele e falar, poxa, Jesus, Nicodemos está procurando Jesus, então ele foi de noite. Eu estava lá, ele botou uma roupa toda rasgada, suja, parecia um mendigo, estava lá assim. Pastor, você estava lá mesmo? Não, estava lá não, estou brincando, mas eu estava lá. E aí aconteceu, chegou o quê? Ele chega para Jesus e pergunta para Jesus, sabemos que és mestre, porque ninguém pode dizer outra coisa, porque tantos milagres que você tem feito. Eu tenho visto isso que você faz, e você não faz o mal, você faz o bem. Então alguma coisa tem de Deus em você. Você veio da parte de Deus, e eu não estou entendendo, porque a lei de Moisés não explica Jesus. Mas a Bíblia traz, desde o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, apontando para o Salvador, que era Jesus Cristo. Lógico que para você entender, amados, para você receber Jesus, é diferente. Evangelho de João capítulo 1, que já está aqui na página de vocês, no versículo 12, ele diz algo importante. João 1,12 diz assim, a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, no versículo 13, não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, queridos? Evangelho de João capítulo 1, versículo 2. Então não nasceram de carne e sangue. Para você entender, para Nicodemos entender aqui, amados, ele não precisava ser estudioso. Ninguém precisa, Jesus não veio para o intelectual, Jesus veio para todos. 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que ele veio para aqueles que não têm conhecimento, veio para os humildes de coração, veio para aqueles que não são, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa nessa terra. É o Espírito de Deus que muda a minha vida, muda a sua vida, para que nós sejamos servos de Deus aqui na terra e entender que a nossa capacidade não é nada, porque quem te deu capacidade, quem te fez ficar de pé, quem te faz ter dinheiro para viver nessa terra é o Senhor. Aleluia. Por mais que a gente tenta se vangloriar com o nosso braço, amados, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nicodemos estudou, fez todos os cursos na época possíveis para tentar ser uma pessoa, orientar as pessoas sobre Deus, mas aqui, ele de encontro com Jesus, ele não sabia o que falava. E Jesus disse para ele, em verdade vos digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver. Mas isso é profundo. Não é só entender, não. É ver. Ver o reino de Deus é algo que é sobrenatural. Aqui nós estamos no reino da terra. Ver o reino de Deus, ele não existe fisicamente. Ele só existe dentro daqueles que são filhos de Deus. O reino de Deus só existe para aqueles que nasceram de novo, que começam a colocar Deus em primeiro lugar e renunciar a muitas coisas que aparentemente são boas para mim fazer alguma coisa, porque vai chegar um tempo, amados, que a gente começa a envelhecer, começa a ficar fraco, vê uma doença, vê uma tristeza, vê uma desgraça, a gente começa a pensar e falar, meu Deus do céu, o que está havendo? E a gente começa a querer buscar a Deus. Enquanto temos saúde, está tudo bem. Quando tem um prato de comida, está tudo bem. Não é só pobre, não é só intelectual, é todo mundo. Hoje eu estava falando com uma pessoa que passou uma depressão muito grande, passou uma dificuldade muito grande. E Deus console, porque é difícil, mano. A pessoa, quando está bem, está tudo tranquilo, mas depois que passa pela decepção, passa pela tristeza, é muito difícil. O mundo é muito mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando você se afunda, o mundo não te ajuda. O mundo é seu inimigo. A sociedade só está do teu lado, só está investindo em você quando você produz alguma coisa. Você é um recurso humano. Não é isso que fala dentro das empresas? Recursos humanos. Eu tinha um diretor que chegava para mim quando eu entrava na empresa e falou assim, quando eu coloco o pé lá embaixo, era um prédio grande, Botafogo, lá numa empresa grande, eu boto o pé lá embaixo, eu deixo de ser humano, passo a ser profissional. Homem inteligente é dessa. Eu nunca esqueci disso. Falei assim, ele está muito enganado. Porque se você pensa que você é alguma coisa nesse mundo, você começa a não ser nada perante Deus. Então, amados, Nicodemos aqui, ele está com um choque de capacitação dele, de entendimento, de estudo, de tudo aquilo que ele passou, para começar a voltar para o ventre da mãe dele. Quando a gente pensa, poxa, ele sabe que o nascimento, hoje em dia você sabe, o nascimento só vem você gerado pela sua mãe. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar de novo para o ventre da minha mãe? Como é que se faz isso? Imagina, amados, como que você pode voltar? Se bem que se Deus fizer, Deus pode fazer, porque Deus é Deus, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que você tenha um corpo de incorruptibilidade, corruptível, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós lemos, versículo 58, que fala que você é um corpo corruptível e se transforma num corpo incorruptível. É o corpo espiritual. É o corpo onde você luta contra a carne, quando você luta contra a capacidade intelectual. Hoje de manhã, quando eu estava na escola dominical, eu falei de um texto que me saltou aos olhos. Jesus chegou dentro do Getsemane, antes de ir para a cruz. Antes de ir para a cruz, Jesus falou o quê? Se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Depois ele falou assim, não deixeis cair em tentação. E ele fala assim, a carne é fraca. Eu falei, não, a carne não é fraca. A carne é forte. Mas Jesus não está dizendo sobre a carne é fraca, no sentido de a carne, ela não sustenta o poder de Deus, ela não está capacitada para você buscar a Deus. Você não busca a Deus na sua capacidade humana. Por isso que a carne é fraca. Ele está falando desse sentido, mas a carne é forte.
Quando você acorda de manhã em segunda-feira, você quer trabalhar? Não, você quer dormir. Amém? A carne é forte. Quando você às vezes quer a igreja, você pensa, puxa vida, pensa 2 vezes para vir à igreja, é uma dificuldade. A carne é forte. Quando você vai dizimar, fala, meu Deus do céu, eu as contas para pagar, não vou dizimar, a carne é forte. Quando te chama a vontade de orar, você vai orar, meu Deus, estou com sono, vou dormir primeiro, vou orar deitado, a carne é forte. Mas Jesus não disse que a carne é fraca no sentido, a carne é fraca porque ela foi feita de barro, como Adão, ela foi feita de barro. Jesus é o Espírito vivificante que vem levantar você, vem trazer para você uma nova vida. Para você saber o quê? Lutar e orar contra a carne. Eu te repreendo, carne. Sai que eu vou levantar e vou orar. Sai que eu vou à igreja. Sai que eu vou fazer isso. Você não vai me enganar, carne. Sai em nome de Jesus. Que isso, pastor? Oração da carne. Se eu estiver errado, Deus. Foi essa que eu entendi hoje, ontem, quando eu estava meditando na palavra de Deus. A carne é forte, é mais muito forte. Nicodemos aqui, ele tinha que lutar com a sua própria capacidade, tudo que ele estudou, tudo que ele fez, não serviu para nada. Nós queremos fazer as coisas que nos agradam e nunca que agrada a Deus. Se agradar a Deus, tudo bem, glória a Deus, mas se não agrada a gente não gosta de fazer. Pastor, hoje eu estava falando com o irmão aqui da igreja. Irmão, nós temos um culto da juventude, vamos levar jovens. Eu sei que esse rapaz gosta de comer também igual a mim. E eu cheguei para ele assim, vamos jejuar? Aí botei uma carinha de choro. Você consegue? Isso aí, intercede por mim mesmo, a esposa dele. Vamos jejuar. Mas jejuar é difícil, não? É luta contra a carne. Você vai jejuar, meu irmão. Engraçado que eu não começo a jejuar, chega lá meu genro, comprei uma picanha com um dedo de gordura. Ai, meu Deus. Aí meu genro me chama lá, fala assim, fiz um nhoque, não sei o que, vai jejuar. É difícil, né, mas a luta contra a carne, mas Deus é maior do que isso. Por isso que ele é Espírito vivificante. Por isso que ele é Espírito vivificante. A diferença está aí, mas a carne é forte. Mas quando Jesus fala que a carne é fraca, é como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Se não quiser abrir, eu vou abrir aqui. 2 Coríntios 4, 7. Era bom você ler. Eu já tenho que, daqui a pouquinho eu vou parar. Eu dei a minha Bíblia para uma pessoa e eu tinha uma nova guardada, eu falei, vou usar a nova. Senti de Deus devolver uma, entregar para uma pessoa. Então ela está colando aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Todo mundo já achou, eu não achei. Diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse, amados? Espírito em vasos de barro. A carne é fraca por causa disso. Nós somos carne fraca. Agora, se você botar no contexto de Gálatas capítulo 5, como Paulo diz, o Espírito milita contra a carne. Mas não é o Espírito de Deus, não. É o nosso Espírito que tem que repreender para que nós façamos a vontade de Deus e não a nossa. Está aqui, ó. Versículo capítulo 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne
milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque não façais o que porventura seja do vosso querer, que a sua vontade é a vontade da carne, amados, amém? Dá uma glória a Deus aí, igreja. E aí, amados, Nicodemos, eu não estou botando aqui na página. Nicodemos fica sem entender. Isto respondeu Jesus: é verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: é verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pastor, essa água é batismo? Eu, quando batizo, eu consagro a água como palavra de Deus. A água, ela é muito representativa dentro da Bíblia. Desde a época de Noé, quando o mundo estava totalmente pregresso, não tinha lei, o mundo estava perdido, mas não sabia por que estava perdido, e Deus viu Noé como justo, e resolveu limpar a terra com água. Tirou todo mundo, deixou só a família de Noé. A água também, dentro da química, dentro do estudo, é o solvente universal, né? A água também representa Deus em 3 aspectos. Deus no estado sólido, líquido e gasoso, todos 3 é H2O. Né? Aqui é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tanto sólido, líquido e gasoso. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então a água, ela representa a palavra, ela representa Deus. Quando ele fala nascer da água e do Espírito, é que você toma uma posição, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Pastor, mas como que eu vou aceitar? Não estou entendendo muito bem, como é que eu vou fazer isso? Você tem que matar a carne. Eu aceito porque eu entendi. Mas você não nasceu de novo agora, você pode até nascer, mas você chega e fala assim: agora eu me arrependo no meu pecado, eu quero me transformar num filho de Deus, porque eu não quero viver neste mundo somente para este mundo, eu quero viver neste mundo para Deus. Eu quero viver porque eu sei que a minha carne vai para o túmulo, mas eu quero que o meu espírito volte para Deus. Amém, queridos? E aqui ele diz, né, Nicodemos não estava entendendo, e Jesus respondeu: é verdade, te digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí muda, né? Se você não nascer de novo, você não pode ver. E se você não for batizado, se você não confirmar a sua fé nas águas, você não pode entrar. O que diz Marcos 16? Aquele que crer e for batizado será? Amém, amém, amém. Então, amados, Nicodemos aqui, ele entra num conflito, né, de nascimento. Né? E Jesus fala: nascido de carne é carne, nascido do Espírito é com letra maiúscula, é Espírito Santo. Se você nasce do Espírito Santo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, você nasce de novo, você começa a ter uma visão de novo. Quantas pessoas chegam para mim e falam para mim: puxa, pastor, agora eu sou uma pessoa que eu não gosto mais de ouvir certas coisas. Pai, o que aconteceu dentro de mim? Eu pensei que eu fosse santo, eu casei virgem, fiz tudo bonitinho, tudo certinho, eu nunca pequei, eu acho que é tudo certo. Agora eu estou me sentindo pecadora. Por que isso? Porque entrou algo santo dentro de você que se chama o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, para você ser uma nova criatura, para você ter uma vida diferenciada aqui na terra. Não importa o que o mundo vai julgar você, mas importa o que Deus vai ver você, importa o que Deus sabe quem é você, importa o que Deus pensa de você, importa o que Deus quer para você, e não as coisas desse mundo que pressionam você para estar no entretenimento, para poder se divertir.
sim, para poder isso. Eu não estou falando que você não deve ter um entretenimento, não, você tem que ter seus entretenimentos, suas coisas agradáveis da carne, sim. Mas o mais importante é você entender que você é filho de Deus, que você tem certeza que você é de Deus, que o teu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Glória a Deus, igreja. É assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É assim que Deus vai fazer. Vamos ficar de pé em nome